Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Zeca Fuchella. Vamos para mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre transmissão de calor. Lembrando que transmissão de calor temos três maneiras: condução, convecção e radiação. Hoje nós vamos ter, nessa aula 1, a condução. Lembrando você que esta matéria de transmissão de calor, a chance de cair no Enem, nos vestibulares, é enorme. Você vai ver, nós vamos fazer várias questões do Enem. E fique comigo até o final do vídeo, porque nós vamos passar por toda a teoria, detalhe por detalhe, e depois vamos resolver aquelas questões clássicas, famosas, obrigatórias, que eu chamo de fundamentais para a compreensão total desta matéria. Lembrando, se você não se inscreveu ainda no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários e deixe sugestões também para que a gente possa fazer um canal cada vez mais com a sua cara. Vamos lá então? Bom, pessoal, então vamos lá para a teoria. Lembrando que transmissão de calor, aliás, vou fazer até um comentário antes aqui que eu acho interessante já para a gente poder entender melhor esta matéria. Veja que nós temos uma aula chamada transmissão de calor, ou algumas aulas chamadas transmissão de calor, e eu sempre brinco com meus alunos nos meus cursos, eu falo assim, por que não existe uma aula chamada transmissão de frio? Por que não tem uma aula chamada transmissão de frio? Porque o frio não existe. Professor, como assim? O frio é psicológico? Tem dia que a temperatura está baixa e eu sinto frio. Não, então, calma. Você pode sentir frio, não é isso? Pode ter água fria, pode ter ar frio, né? Isso pode ter comida fria, pode ter um monte de coisa fria, mas o frio sozinho não existe. Tá, toma um pouquinho de frio, tira um pouquinho de frio, fornece frio, isso não existe. Professor, quer de calor existe? Sim, porque calor é energia. Eu posso passar energia, posso tirar energia, e esta energia que a gente fornece ou retira é o que nós chamamos de calor, tá? Calor para física a gente chama de energia em trânsito, é a energia que se perde ou que se ganha, correto? E mais frio não existe. Aí eu gosto de dar um exemplinho, né? Que eu acho bem interessante, porque as nossas sensações, às vezes nos enganam também, o senso comum, as coisas do dia a dia podem nos enganar um pouquinho. Se você pegar um pedacinho de gelo pequenininho, né? Para não causar muito dano, você pegar um pedaço de gelo pequenininho, colocar na sua mão e parar um pouquinho, fecha a mão lá, a sensação, perceba bem a sensação que dá. Parece que o frio está entrando. Fala, professor, que dá para sentir o frio entrando na minha mão, parece uma agulha, então. Parece que o frio está entrando, mas não tem nada entrando. O gelo está roubando o calor da sua mão e deixando a sua mão cada vez mais fria, então vai parecer que tem alguma coisa está entrando. Isso, mas não tem nada entrando, tem saindo. O calor está saindo da sua mão para o gelo. E isto é muito importante, esse conceito é muito importante para essa aula, você vai ver. Tá? Então não existe aula de transmissão de frio. Professor Fiala, mas num dia que está frio, se eu abrir a porta da minha casa, se eu abrir a janela da minha casa, o frio entra. Não, 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 não. O ar frio vai entrar, né? Mas o frio sozinho não. Tá? Então vai entrar com ar. Então foi o que eu falei: pode ter água, ar frio, pode ter água fria, pode ter comida fria, qualquer coisa fria. Mas o frio sozinho não. Aliás, vai ter uma questão daqui a pouquinho, nós vamos fazer isso aí, né? Exatamente esse conceito. Tá? O frio vai entrar. Aguarde, vamos ver. Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu estava falando até no comecinho da aula, na transição de calor nós temos três maneiras: condução, convecção e radiação. Na aula de hoje nós vamos nos ater à condução. Tá aí, eu gosto de dar esse exemplinho, né? Professor, mas o que vem a ser a condução? Então vou colocar esse exemplinho que eu acho mais interessante. Veja, nessa figurinha, a gente está esquentando, fornecendo calor, ó, vamos colocar assim, ó, calor para o fundo da panela. Tá? Então eu estou fornecendo calor, que a gente chama de Q, a gente costuma chamar de Q, mas veja que a gente não está fornecendo calor para o cabo da panela, tá certo? E o cabo da panela, depois de um tempinho, começa a ficar quente. Mas peraí, como é que o cabo da panela fica quente se nós não estamos fornecendo calor para o cabo da panela? Porque o calor vai de molécula para molécula, assim, ó. Tá, uma molécula vai agitando a outra, né, por condução, até chegar ao cabo da panela. Por isso que no cabo da panela, nós colocamos algum material isolante. Tá? Até peguei essa foto que eu achei emblemática, assim, para mostrar que o cabo da panela é feito de madeira, nesse caso, né? Feito de madeira, que é um isolante, não dificulta a passagem do calor. Então a gente pode pegar, mesmo a panela está muito quente, a gente vai lá e consegue segurar o cabo da panela sem queimar a mão. Se fosse um metal, nós vamos ver daqui a pouquinho, algum material muito bom condutor, a panela estaria quente, o cabo da panela também, e queimaria a nossa mão. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver, fazer uma listinha dos isolantes, dos bons condutores. Vamos em frente então? Tá, aliás, deixa eu só fazer um comentário. Então, o calor vai passando de uma molécula para outra na forma de agitação mesmo. Tá? As moléculas ficam mesmo mais agitadas, já falamos isso em outras aulas também. As moléculas têm agitação, certo? Eu forneço calor, energia, as moléculas ficam mais agitadas e uma vai agitando a outra, passando de molécula para molécula
Essa é o modo de transição de calor que nós chamamos de condução. Lembrando que a condução ela é de molécula para molécula, então ela ocorre nos gases líquidos e sólidos, mas ela é mais importante, né? Principalmente, vamos escrever assim, ó, principalmente nos sólidos. Professor, porque ela não ocorre em gases líquidos? Ocorre, falei agora há pouquinho, ocorre sim, porque tem molécula, vai ter condução. Mas a gente vai ver mais para frente, na próxima aula, que em gases líquidos a convecção é mais importante. Então a condução acontece principalmente nos sólidos. Então, tá lá. Então vamos fazer uma listinha dos bons isolantes, né? Quais são aqueles materiais que dificultam a passagem do calor? Certo? Porque pode ser interessante, né? Então tá lá, madeira, que nem eu falei agora no cabo da panela, né? Isso, isopor. Então, se a gente for fazer um piquenique, eventualmente, então você coloca lá refrigerante, suco, sanduíche, sei lá, você pode colocar sorvete, né? E vamos supor que se estiver gelado num dia quente de verão, vai fazer um piquenique, você põe, né, numa caixa de isopor, o que acontece? Professor Futiela, já sei. Fecha lá a caixa de isopor, dificulta o frio sair. Não, frio sair não, falei no começo da aula. Não tem frio. Tá? Ó, a caixa de isopor vai dificultar a passagem do calor. O ambiente está quente, então o calor vai querer entrar lá, né, dentro da caixa e o isopor vai dificultar. Tá certo? Não é isolante perfeito, mas é um bom isolante. Da borracha, plástico, vidro, é um ótimo isolante. Cerâmica, tem uma questão que daqui a pouquinho nós vamos fazer aí, que vai falar sobre a cerâmica. Gelo, aliás, peraí, um minutinho só antes de falar do gelo, deixa eu fazer um comentário. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim para mim, tava na minha casa, né, abri o freezer e viu que tinha uma pizza, né, tinha uma pizza congelada na própria caixa da pizza mesmo, de papelão. E a pessoa falou para mim assim, falou, puxa vida, você congelou a pizza na própria embalagem. Eu falei, eu tava com pressa e coloquei direto aí, né, depois eu vejo se eu coloco em algum outro recipiente. E a pessoa falou assim para mim, mas você sabe que a embalagem da pizza de papelão assim é isolante. Eu falei, é verdade, eu sei, né? Sou professor de física, eu ensino isso para meus alunos. Falei, eu pensei, essa pessoa sabe o que está falando aí, né? Mas daí em seguida ela falou assim para mim, falou assim, então, daí não é bom. Eu falei, mas por que não é bom? A pessoa falou assim, olha que interessante, né? Pode ser a sua dúvida de várias pessoas. Falou assim, porque daí, como ele é isolante, a pizza não fica tão fria. E daí a pizza acaba estragando mais rápido, vamos dizer assim, né? Dura menos. Então, mas daí o primeiro raciocínio tá certo, né? A caixa de papelão nas pizzas em geral aí realmente é isolante. Mas dizer que a pizza vai ficar uma temperatura maior por causa do isolante, isso não é verdade. Porque isolante, mas não é perfeito. Olha, a pizza, vamos supor que tivesse colocado a pizza morna ou quente eventualmente no freezer. Então vai dificultar a perda do calor, mas vai perder. Não, vai chegar uma hora, sei lá, pode demorar um pouquinho mais. Então, antes se eu colocasse a pizza num recipiente que fosse bom condutor, ela ficaria rapidamente fria, vamos supor assim, né? Mas como ela é isolante, demora um pouquinho mais. Então, sei lá, demoraria 10 minutos, meia hora, agora vai demorar uma hora, 2 horas, mas vai ficar tão fria quanto o freezer. Vai entrar que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Aí não vai estragar mais rapidamente, não. Vamos em frente? Então, cerâmica é bom. Gelo, professor Fittella. Muita gente pergunta para mim exatamente assim, professor Fittella, como é que o gelo pode ser isolante se o gelo é gelado? Casa de gelo, né? Vamos fazer aqui, ó. Iglu. Deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Casa de gelo. Tá lá a pessoa. Professor Fittella, mas o cara faz uma casa de gelo, a casa do cara não vai ficar fria? Vai. Né? Então, por exemplo, a casa da pessoa tá lá -10. Professor Fittella, não vi vantagem. Então, mas lá fora tá -40. Olha que interessante. -40 graus Celsius. Então, por incrível que pareça, dentro da casa da pessoa tem mais energia do que lá fora. Aí, dentro da casa da pessoa, que está -10, a tendência é perder calor. Tem muita gente fala, professor, mas que calor? Como assim, professor, calor? A casa dele está -10. Então, veja, os conceitos do dia a dia, esse senso comum atrapalham um pouquinho o raciocínio em relação à física. Calor e energia. Então, dentro da casa dele, tem mais energia que lá fora. Então, já falei isso em outras aulas. Só não tem energia a 0 Kelvin. Né? Isso que é -273 graus Celsius. Então, dentro da casa da pessoa, lá -10, tem energia. Tá? Tem energia. Tem pouca energia, mas tem. Mas lá fora tem menos ainda. Então, a tendência é que a energia saia. Tá? Da onde tem mais energia para onde tem menos energia. Tá? Então a tendência é a casa, por incrível que pareça, perder calor. Mas como o gelo é isolante, então a casa dele vai perder pouco calor. Então vai mantendo -10, lá fora está -40, então se mantém direitinho. Na Finlândia, no inverno, eles constroem hotel de gelo.
Tá, o professor fica ali o gelo e o hotel fica gelado, então não vai ter ninguém nesse hotel. Quem vai querer se hospedar num hotel que fica gelado? Tá lotado, lista de espera para ficar nesse hotel. Tem gente que adora frio. Aliás, eu adoro frio também, né? Sou fã de frio. Ah, e um detalhe muito importante também que eu gosto desses exemplinhos. Essa matéria é cheia de exemplinhos do dia a dia interessantes, pode cair na prova, no Enem, nos vestibulares aí, né? Quer ver? Ó, olha que interessante. Se pegar um pote de sorvete do freezer e colocar na geladeira, depois de um tempo o sorvete vai derreter, não é isso? Pergunto, por que o sorvete vai derreter? Professor, porque a temperatura está mais alta do que o freezer, não é isso? Então vai derreter, então, mas por que derrete? Sabe, eu vou te contar. Porque a geladeira forneceu energia. A geladeira forneceu calor para o sorvete. Professor, como é que forneceu calor se a geladeira está gelada? Então, porque é energia. Tá? Vamos supor que o sorvete estivesse a -20 e a geladeira está a 10, vamos pensar, uma diferença de 30 graus. Então, por incrível que pareça, o pó de sorvete tem menos energia que a geladeira. Então, a geladeira vai passar a geladeira vai passar calor para o sorvete vai derreter. Olha que interessante, né? Que ironia, né? Como é que a geladeira vai passar calor? Vai passar calor, vai passar energia, né? Vamos em frente. O ar é um excelente isolante, né? Excelente isolante. Tá, professor Fitielli, por que é isolante? Os gases em geral, né? Porque as moléculas dos gases estão mais distantes. Então eu falei que a condução é a transmissão de calor de molécula para molécula. Então, como as moléculas estão mais distantes da outra, é mais difícil a passagem. Então, em geral, os gases são bons isolantes. O ar é um excelente isolante. A lã, blusa de lã, manta de lã. Tá, por que é isolante? O tecido, professor, mas o tecido da lã é isolante? Também é. Mas entre as fibras da lã fica um pouquinho de ar e faz muita diferença. Né? Então, quando a gente coloca uma blusa de lã, uma manta de lã, né, ela vai isolar o nosso corpo, então a gente não vai sentir muito frio. Vácuo, não é isso? Aliás, deixa eu fazer um comentário, né, que eu sempre gosto de fazer também nos meus cursos. Olha que interessante, imagina um dia frio, tá? Daí a pessoa pode pensar, puxa vida, daqui umas 2 horas eu vou dormir e minha cama vai estar gelada, então eu acho que eu vou colocar umas 3 mantas já. Isso, coloca 3 mantas e daí na hora de dormir vai estar quentinho. Na hora de dormir você deita lá e a cama não está quentinha. Por quê? Porque a manta de lã que eu estou falando aqui é apenas um isolante, não é um aquecedor. Tá? No dia a dia a gente fala, essa blusa é quentinha, essa blusa vai me esquentar, não é isso? Mas, na verdade, os agasalhos, vamos dizer assim, são apenas isolantes. Fala, professor, mas se eu deitar na cama lá com 3 mantas, vai ficar quentinho, então. Porque daí nosso corpo vai esquentar a cama e o calor vai ter um pouquinho de dificuldade de sair. E um detalhe importante, fica uma dica muito bacana para você, que você gosta de dormir quentinho, eventualmente, né? Sente muito frio à noite, no inverno principalmente. Tá, sabe o que você pode fazer? Pega o colchão, coloca em cima do colchão uma manta de lã. Né? Eu conheço gente que põe 2 mantas de lã e depois põe a roupa de cama em cima. Professor, mas o colchão já não é isolante? Não, o colchão não é um bom condutor, é um isolante. Mas a manta dele é melhor. Tá? Então, se você colocar, testa aí um dia, se você tiver interessado, coloca uma manta, 2, põe a roupa de cama, né? Depois dê direitinho lá, à noite, quando você for deitar, você, na hora até você vai perceber, talvez, se você tiver uma sensibilidade maior, a cama não está quentinha, mas rapidamente, em 5 segundinhos, 10 segundinhos, você, poxa, parece que a cama está mais quentinha. Parece, mas é apenas um isolante e você vai ter um conforto térmico melhor. Vamos em frente? Olha lá, o vácuo. Professor Fiera, muita gente pergunta assim, professor Fiera, mas como é que o vácuo pode ser isolante se o vácuo não é nada? Se o vácuo não é nada, não é o vazio, como é que o vácuo pode ser isolante? Então, é exatamente por isso. Tá? Porque a condução é de molécula para molécula. Né? Se eu tirar as moléculas, não tem condução. Então, o único isolante 100%, o melhor isolante, vou até colocar aqui, ó, isolante 100%, só o vácuo. Tá? Existem algumas garrafas térmicas que ele coloca em volta no vácuo. Né? Uma vez eu vi uma garrafa térmica pequenininha, puxa, bem pequenininha, e eu vi lá, era mais de R$ 100, já faz um bom tempo. Você fala, meu Deus, por que essa garrafa tá tão cara? E estava escrito lá, vácuo entre as paredes lá da garrafinha, e estava escrito lá, os líquidos permanecem quentes por mais de 24 horas. Professor, e se o vácuo é 100%, por que mesmo assim ainda perde calor? Porque não tem vácuo na tampa, né? E tudo mais, a gente vai comentar nas próximas aulas aí também, né? Na hora que você abre um pouquinho, perde por convecção e tudo mais. Então tem outras perdas. Tá, mas já. Aliás, as garrafas térmicas normais no dia a dia, que vendem no mercado aí, mesmo que não tenha vácuo, elas são muito boas já. Tá? Em geral, grande parte delas são muito boas. Não são ruins, não. Bom, pessoal, vamos fazer então agora uma listinha dos bons condutores de calor, lógico, né? Professor, mas por que você está frisando que é de calor? Porque às vezes tem gente que confunde um pouquinho condutor de eletricidade
né? Não, estamos falando de calor, de energia. A eletricidade é outra coisa, veremos isso mais para frente em outras aulas, tá certo? Bons condutores de calor, de energia. O mármore, né? O mármore é um ótimo condutor de calor. Os metais em geral, os bons condutores parecem mais frios ou parece que estão a temperatura mais baixa. Tá certo? Professor Fitiela, como assim? Quer ver? Você pega, por exemplo, né, questãozinha clássica, né? Você que está aí, né, fazendo provas no seu colégio, ou eventualmente está se preparando para os vestibulares para o Enem, tem um tipo de questãozinha clássica. A pessoa pega a mão na porta, isso, pega a mão na maçaneta num dia, vamos pensar num dia frio, vai, não é isso? Coloca a mão na maçaneta de metal e parece fria. Puxa, a maçaneta está fria porque o dia está frio. Mas coloca a mão na porta de madeira e a porta parece que não está muito fria. Professor Futiera, então por que a porta fica uma temperatura maior? Então não fica, parece, né? Os isolantes parece que tem uma temperatura maior do que os bons condutores, ou os bons condutores parecem ter uma temperatura mais baixa. Tá, por quê? Professor Futiera, mas por que acontece isso aí? Vou te explicar já já, né? Tem uma outra questãozinha clássica também, né? A pessoa está descalça. Tá descalço, coloca lá o pé num piso de mármore, por exemplo. E do lado tem um outro piso de madeira. Lá, o piso de mármore parece estar gelado, meu Deus do céu, né? A pessoa vai, descalça, né? Descalça. Vai lá, pisa coloca o pé no piso de madeira e o piso de madeira não parece que está muito frio. Ah, professor Tiago, por que tem uma diferença de temperatura? Então não tem. Parece que tem, mas não tem. A tendência é que esteja tudo na mesma temperatura em equilíbrio térmico com o ambiente. Mas os bons condutores parece que estão a temperatura mais baixa. Professor Tiago, por que isso ocorre? Vou te mostrar. Olha o desenho aqui, olha que interessante esse raciocínio. Sensação térmica. Então, eu coloquei três exemplos aqui, né? Três hipóteses, três situações. Primeiro, eu estou sentindo calor, não é isso? A segunda, que é ideal, e a terceira, uma sensação de frio. Estou sentindo frio. Então, vamos lá. Tá, qual que é o ideal? Então, olha, pense comigo, ó. Nossa temperatura, vamos pensar aqui, ó. Nossa temperatura em média aí, né? Diz aí, 36,5 graus Celsius. Olha que interessante, num dia em que a temperatura esteja 22 graus Celsius, o que vai acontecer? Vai acontecer que o nosso corpo vai perder calor, tá certo? Nosso corpo vai perder calor porque a energia vai do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, não é isso? Então, o nosso corpo está a 36,5, a gente vai perder calor para o ambiente que está a 22 graus Celsius. Então, mas isso é o ideal. Porque o nosso corpo foi feito para perder calor. Tá certo? Nosso corpo, que nem um motor de automóvel, não precisa ter refrigeração, o motor esquenta muito, então precisa ter refrigeração, a ventoinha, o fluido de arrefecimento. É isso. É necessário que o motor do automóvel perca calor. Nosso corpo foi feito para perder calor, mas estudos indicam que a temperatura mais ou menos ideal para o ser humano é 22 graus Celsius. Professor Futiela, eventualmente você está assistindo e fala, professor, que era 22 para mim é calor. A outra pessoa, de repente, está assistindo e fala, professor, que era 22 para mim é frio. Isso, depende da pessoa, mas na média, assim, para o mundo todo, grande parte das pessoas, a média estipulada, assim, o ideal seria 22. Ah, que você está sentindo calor frio? Não, eu estou me sentindo bem, vamos dizer assim, estou me sentindo normal, tá certo? Tanto que muitos aparelhos de ar-condicionado são regulados para 22. Se você eventualmente põe 23, ele vai entender que precisa lançar um ar um pouquinho já meio quente, alguma coisa assim. Tá, até 22 ele refrigera e deixa uma temperatura ideal, tá certo? Vamos lá, e num dia, agora vamos pensar a sensação de calor, ó, sensação de calor. A nossa temperatura é 36,5, vamos pensar assim, né? Sem febre. Um dia que a temperatura esteja, sei lá, a 30 graus Celsius, tá? Temperatura ambiente, né? Isso, deixa eu escrever, temperatura ambiente, certo? Aqui 22 graus Celsius também era a temperatura ambiente. Então vamos lá, o que acontece? Ó, veja que interessante, né? A nossa temperatura é 36,5, a temperatura ambiente é 30. Muita gente pergunta, professor, mas espera aí, a temperatura ambiente não é menor que a minha? Eu não vou perder calor? Eu vou perder calor, mas a gente vai perder calor menos do que deveria, tá? Eu vou perder pouco calor, vamos dizer assim. E se eu perco pouco calor, começa a sobrar energia no nosso corpo, né? Porque nós somos feitos para perder calor, tá certo? Estou perdendo menos do que deveria, então começa a acumular energia no nosso corpo, a gente começa a sentir calor, tá? Então essa sensação de calor é a sensação da perda do calor menor do que seria o ideal. Certo, professor, e se chegar a 36,5, 37, aí piorou, né? Porque a temperatura ambiente está maior que a nossa, daí só suando mesmo, né? Porque os líquidos
Os líquidos, já falamos isso em outra aula, né? Os líquidos, eles têm a propriedade de roubar calor, é isso, da superfície que ele está para poder evaporar. Então, o suor é uma defesa do corpo, tá? Deixa meio o suor na pele, ele rouba calor da nossa pele para evaporar e a gente sente um pouquinho mais fresquinho, tá certo? Então, acima de 36,5 só suando, se bem que muita gente aí a 30, né, 28, dependendo de 26, já tá suando um pouquinho também para compensar, porque a gente já começa a sentir calor. De novo, sensação de calor é a sensação da perda de energia ou de calor menor do que o ideal. E a sensação de frio? Então vamos pensar lá, né? A terceira é, ó, 36,5. Tá lá, nossa temperatura é 36,5, sem febre, né? Vamos pensar assim. Tá, mas vamos pensar agora um dia em que a temperatura ambiente estivesse, vamos exagerar um pouquinho aí, né? Ó, 10 graus Celsius. 10 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos perder muito calor, tá certo? E nós vamos perder mais calor do que o ideal. E daí nós vamos sentir frio, tá certo? Por isso que eu falei agora há pouquinho, né? Ó, se a gente colocar uma blusa de lã, que é um isolante, daí o que acontece? Isola nosso corpo e daí a gente sente menos frio, porque o isolante vai fazer com que a gente perca menos calor e fique mais ou menos o ideal, tá certo? Então guarde isso, que isso é muito importante. Três situações. Qual é a sensação de calor? É uma sensação de perda de energia ou perda de calor menor do que nós deveríamos perder. O ideal é o bacaninha, é o que a gente deveria perder mesmo, se bem que varia de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos perto dessa temperatura de 22 graus Celsius. Tá aí a sensação de frio, a sensação da perda de energia maior maior que o ideal. Então vamos voltar para aquele exemplinho que eu estava falando agora há pouquinho. Olha que interessante. Então vamos voltar aqui um pouquinho porque eu estava falando dos bons condutores, olha lá. Tá, então, vou explicar agora com uma outra perspectiva. Por que que os bons condutores de calor parecem mais frios? Né? Então, olha lá, foi o que eu falei da maçaneta, né? Então, vamos supor, um dia que a temperatura esteja fria, baixa, né? Então, vamos pensar assim, lá, 10 graus Celsius, que nem eu peguei, passei agora há pouquinho. Tá, eu coloco a mão na maçaneta de metal da porta e eu vou sentir que tá fria, né? Isso, eu vou perder calor, porque a minha temperatura do meu corpo é maior do que a da maçaneta, e eu ponho a mão na porta, eu vou perder também, mas a porta é isolante. E com a porta é isolante, o professor fala, mas se ela é isolante, você não vai perder nada? Não, eu vou perder, mas vou perder pouco. Daí eu não vou achar que ela está muito fria. Mas os metais são bons condutores, vai parecer que está mais frio. Tá, dependendo do dia, nem está muito frio o dia. Tá, sei lá, 20 graus, 20, né? Vamos pensar 20 graus assim. Não, a temperatura não está muito baixa, mas você põe na mão na. Puxa, parece que os metais estão a temperaturas menores do que os isolantes, tá certo? Deu para entender? Tá, então os bons condutores parecem mais frios ou que têm uma temperatura mais baixa, porque eles vão roubando o calor do nosso corpo. E eu falei, nosso corpo não é um bom termômetro, nossas sensações vão nos enganar. Vamos em frente então? Tá, eu coloquei aqui uma listinha, né, que eu acho interessante aqui, que eu estava falando agora, né, fazer uma listinha aí de bons condutores, isolantes. Então eu peguei aqui uma tabelinha para mostrar para vocês, né, o coeficiente, isso aqui ó, é o coeficiente de condutibilidade térmica, que daqui a pouco nós vamos passar numa formulinha para vocês aí. Tá, professor Tiago, mas não sei o que é isso. Não, então, por enquanto, né, vamos dizer assim, não precisa saber o que é esse coeficiente, mas ele indica, se ele for alto é um bom condutor, se for baixo é um isolante. Então tá aqui nessa listinha aqui o carbono, não é isso? Ó, o carbono, o primeirinho da lista, dessa lista, né? Ó, 6.000, tá? Depois aqui nessa tabelinha nós temos aqui o grafite, tá? Já cai para 1.500, 4 vezes menor. Tá? O grafite, nessa tabelinha o grafite passa calor 4 vezes menos do que o carbono, ou o carbono passa 4 vezes mais, né? Isso, 6 de 1.500 para 6.000. O diamante já cai para 1.000, né? Isso. Prata, ó lá, começa agora os metais, né? Isso, 380, ó, 318, alumínio, né? Isso, 230, carbeto de silício, tungstênio. Tungstênio tem aquelas lâmpadazinhas antigas incandescentes, né? Isso, a resistência era de tungstênio, silício, zinco, latão, ó, vai caindo, né? Ó, 178, mas ainda é razoavelmente alto. Tá? Níquel, ferro, ó, ferro é 80. Professor Jean, mas é muito mais baixo do que o carbono. Não, então. Aquele primeirinho que é 6.000, mas ainda são bons condutores. Tá? O bronze é um bom condutor. Tá lá, daí vai cair 50, né? Aço, safira, chumbo, tá lá, alumina, titânio, mercúrio. E aí começa a chegar já na tabelinha dos isolantes. Olha que interessante, né? Olha lá, já caiu aqui, ó, basalto já é 3,5. Lembrando que o carbono é 6.000, não é isso? É muita diferença. Tá aqui o arenito, meu Deus, 1,6, ó, 1,6.
Gelo, falei isolante 1,6. Compara lá com o carbono 6.000, meu Deus. Vamos arredondar para 2, ó, só para a continha ficar mais fácil, né? Se fosse 2, de 2 para 6.000 é 3.000 vezes maior quase, né? Quase 3.000 vezes maior, não é isso? Aliás, mais que 3.000 vezes maior, porque o gelo nem é 2, não é isso? Vidro comum 1. Aquele carbono lá primeiro transmite calor 6.000 vezes mais do que o vidro comum, não é isso? Olha lá, o concreto, olha que interessante, né? Porque as construções são feitas de concreto. Concreto é isolante, isso é bom? É lógico que é. Tanto para o calor quanto para o frio. Porque se as construções, né, você morar numa casa, num apartamento, onde não tem o material não seja um isolante, o que acontece? Se o dia está quente, sua casa está muito quente. E se o dia está frio, sua casa está muito fria. Não é isso? Então é bom que as construções sejam feitas com materiais isolantes. Tá lá fora, tá muito quente, mas a casa não tá muito quente. É isso. Lá fora tá muito frio, mas a casa não tá muito frio. Então, a gente gostaria que tivesse um isolamento térmico. Tá, água, olha que interessante, né? 0,6, tá, polietileno, papel, olha, 0,33, glicerina. Vamos para frente aí, né? PVC, epóxi, óleo de carnaúba, madeira, ó, madeira. Tá, 0,12, é um ótimo, né? Ótimo. Isolante. Então, portas, janelas de madeira são ótimas para isolar o ambiente. Olha aqui, ó. Lã de vidro 0045, o ar tá aqui, ó. Olha o ar, ó. Tá, nessa listinha é quase o último de condutibilidade, né? Só perde, em termos de isolamento, só perde para esse poliuretano aí, que é 0024, mas mesmo assim é muito próximo, né? O ar é um super isolante. Vamos em frente? Vamos lá, então agora vamos fazer aquelas questõezinhas clássicas, né? Isso, famosas, obrigatórias, fundamentais para a compreensão total desta matéria. Fique comigo até o final aqui. Vamos lá, não perca nenhuma, são todas têm grandes chances de cair, né? Isso, Enem, vestibulares, ou mesmo nas provas do seu colégio. Vamos lá, então. Olha lá, alguns recipientes de cozinha, então vai prestando atenção no raciocínio. Apresenta condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura, tá? Eu até coloquei para vocês aí de vermelhinho para chamar atenção, que esse é o ponto-chave, né? Isso, ponto-chave dessa questão. Eu quero manter a temperatura, certo? Então, vamos lá. Manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. Então já vamos raciocinar, vai. Se eu quero colocar o alimento num recipiente, eu quero que a temperatura, né, nesse caso, dessa questão, eu quero manter a temperatura. Então, eu quero que as perdas de calor sejam pequenas. Tá? Então, seria melhor o que o recipiente fosse um material isolante. Tá certo? Porque se for um material bom condutor, o calor vai embora rapidamente. Tá, vamos lá. O quadro contém a condutividade térmica, que é essa listinha que eu passei para vocês agora há pouco, né? De diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Considerando recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado? O material recomendado tem que ser um isolante, né? Tem que ser um isolante. Isolante. Para manter, tá dizendo, ó, para manter o alimento aquecido, tá? Para manter a energia, vamos dizer assim. Você vai, então vamos ver, né, lá, tá lá, material cobre. Cobre é parecido com a listinha que eu passei para vocês, ó, é alto, esse aqui o valor é alto. Tá? Esse cara é um bom condutor. Ó, alumínio é 175, né? O ferro é 40, é um bom condutor, já menor que o cobre, mas ainda é um bom condutor. Mas o vidro já cai para 0,65. Tá? Isso aqui é baixo, é um isolante. Mas veja que a cerâmica é 0,40, é muito baixo, vamos pensar assim, ó. Então é um ótimo isolante, que é o que a gente deseja nessa questão, né? Então tá lá, cerâmica 5, resposta letra E. Vamos em frente então. Próxima questão. O menino está ajudando sua mãe na cozinha e ela pede que ele tire do fogo uma panela que estava lá há bastante tempo, ou seja, já está quente, não é isso? Em fogo baixo, mas devia estar quente, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar. Buscando tocar apenas no cabo de madeira, lá, cabo de madeira que é isolante, não é isso? E não na base de metal da panela, que é um bom condutor. Metal é um bom condutor, vai queimar a mão do garoto, não é isso? A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, olha lá, o metal é um bom condutor. Em relação à madeira, que é um isolante, apresenta maior calor específico, energia interna, temperatura, condutividade térmica? É sim. Tá, olha lá, o metal é um bom condutor, então apresenta condutividade térmica maior, né, isso, do que a madeira. Tá? Então a resposta correta, letra D de dado. Tá certo? Vamos em frente? Aliás, chamar atenção que isso é a questão do Enem, né? A primeira questão era do Enem, tá? A segunda questão do Enem,
Terceira questão do Enem, professor, os caras gostam da matéria, não preciso nem dizer, né? Tá? Vamos lá então. Olha lá, no experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico, que é isolante, certo? E outra de alumínio, que é bom condutor. Tá? A questão original do Enem não dizia que a de plástico era isolante e nem que a de alumínio era bom condutor. Eu que coloquei por minha conta aqui, porque o meu intuito é já orientar o seu raciocínio, certo? Então, olha lá, uma bandeja de plástico é isolante, beleza. E uma de alumínio que é boa condutor, certo? Sobre a mesa do laboratório, após algumas horas. Tá? Por que está escrito após algumas horas? Porque garante que as duas bandejas estão na temperatura ambiente, ou seja, na mesma temperatura. Então já vai pensando comigo, ó. As duas bandejas estão na mesma temperatura, que é a temperatura ambiente, mas a bandeja de plástico ela é isolante. Então ela não vai parecer que está fria. Mas a de alumínio, que é um bom condutor, se a gente colocar a mão, vai parecer que está fria. Eu falei agora há pouquinho. Mas não está mais fria. Só vai parecer que está, né? Vai nos enganar. Eu falei, nosso corpo não é um bom termômetro, ele nos engana. Certo? Então, lá, após algumas horas, ele pede aos alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato, né? Vai colocar a mão. Os alunos vão se enganar. Eles vão dizer que a de alumínio está mais fria, mas não está. É isso. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se a temperatura mais baixa. Foi o que eu falei, mas não está. Intrigado o professor, não é isso? Ele propõe uma segunda atividade em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma das bandejas. Então já vão pensando, peraí, ele vai colocar um cubo de gelo na bandeja de plástico e na bandeja de alumínio, e sendo que as duas estão na mesma temperatura. Professor, que ela então vai ser a mesma coisa, não vai não. Tá? Por que que não vai? Tá? Já vou adiantar o raciocínio para você. Porque a bandeja de alumínio, ela parece mais fria, mas ela não tá. Mas ela é uma boa condutora. E ela é uma boa condutora de calor. Então ela vai passar bastante calor para o gelo. E o gelo vai derreter. A bandeja de plástico, ela parece mais quente, vamos dizer assim, né? Mas não tá. Tá? Só que ela é isolante. E como ela é isolante, ela não vai passar muito calor para o gelo. Então a bandeja de plástico não vai derreter muito gelo. Então, por incrível que pareça, essa questão é muito boa, né? Essa questão é muito boa. Por incrível que pareça, a bandeja que parece mais fria é onde vai derreter mais gelo. Tá? E a bandeja de plástico, que é a que parece mais quente, é onde não vai derreter muito gelo. Tá? Então vamos lá, né? Ela coloca o cubo de gelo em cada uma das bandejas que estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Ele já fala que tem equilíbrio térmico, né? Mesmo a temperatura. E os questiona em qual delas a taxa de derretimento de gelo será maior. Por incrível que pareça, está lá, né? Olha lá, o aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Então, lá, vamos ver. Letra A, mais rapidamente na bandeja de alumínio? É verdade, né? Pois ela tem maior condutividade térmica de plástico? Perfeito. A resposta correta, letra A. Tá certo? Então, vamos pôr aqui do lado, ó, resposta, letra A. Tá, e eu acho muito bacaninha essa questão, porque a gente pode brincar com essa coisa do senso comum, né? As coisinhas do dia a dia nos enganam, às vezes, não, o nosso raciocínio. A gente vai vendo as coisas desde criança e tudo mais, a gente vai tirando no nosso cérebro, nossa mente, aí vai tirando conclusões, né, sobre a natureza que às vezes não correspondem à verdade. Certo? Era de se esperar que a bandeja de plástico fosse derreter mais gelo, né? Parece mais quente, mas não é não. Vamos para a próxima? Então tá lá, em 1962, um jingle, né, que é uma vinheta musical criada por Heitor Carrillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrando por um desenho animado. Veja que é mais uma questão do Enem, né? Quarta questão do Enem. Não precisa nem dizer que os caras adoram essa matéria, né? Além uma pessoa respondeu ao fantasma que batia à sua porta, personificando o frio, não é isso? E que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos de física. Aliás, eu vou cantar a musiquinha, né? Esse jingle, essa vinheta musical aí. A musiquinha era assim, né? Uma propaganda bem antiga, que dizia assim, né? Aparecia, era um desenho, né? E daí eu batia na porta, parecia tipo um fantasma, né? Daí a dona de casa falou assim, quem é? Ele falou, é o frio. Daí ela cantava esse jingle, né? Se eu bem me lembro, era mais ou menos assim. Ela falou assim, não adianta bater que eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar, vou comprar. Daí ela fala um monte de coisa lá, vou comprar manta, sei lá, blusa, alguma coisa assim, né? E daí, legal, porque veja que interessante, né? Que essa questãozinha nem brinca com essa, que realmente essa propaganda existiu, e brinca com esse conceito que eu falei no comecinho da aula, né? O frio não vai entrar, né? O ar frio pode entrar, tem água fria, comida fria, mas o frio não existe, é isso que ele vai perguntar, né? Lá, apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta, ó. A porta é um isolante para a residência, né? Então, o que? Você colocar assim, ó.
É a porta de madeira, né? A princípio aí, ó, a porta de madeira, isso é um isolante para a residência, né? Deixa eu colocar assim, ó, para a casa, né? Vamos colocar isolante para a casa. Aí os cobertores de lã, vamos pensar, né? Ela fala, compraria lãs, lá, ele fala no texto, né? Então, e o cobertor, eu falei na teoria agora há pouquinho, é um isolante, tá? Isolante para os corpos, tá? Então, a manta, a blusa não vai aquecer nada, e a questão tá pedindo isso, né? Tá? Isolante para os corpos. Tá, então, vamos ver a alternativa que fala isso, ela vai aquecer a casa. Não, não vai aquecer a casa, né? Evitar a entrada do frio, meu Deus. Essa não é mesmo, né? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Acho que é isso aí, né? Tá? Minimizar a perda do isolante, diminuir a perda de calor, diminuir a entrada de frio, aquecer a casa, é a letra C mesmo, né? Tá? Como é o isolante, vai minimizar a perda de calor da casa, é isso? A porta para casa, tá certo? E o cobertor dos corpos. Boa questãozinha, né? Muito boa resposta. Letra C. Vamos em frente? Olha lá, mais uma questão do Enem. O Enem adora essa matéria, né? Então, olha lá, o aquecimento de água em residências com uso de energia solar é uma alternativa ao uso de outras fontes de energia. A radiação solar, ao incidir nas placas, promove o aquecimento da água. O cobre, então já vamos pensar aqui, ó, já vamos lendo a questãozinha, já vamos pensando. O cobre é um bom condutor, não é isso? Então, ó, o cobre, que é um dos materiais empregados na produção de tubos que conduzem água nos coletores solares, é isso. Outros materiais poderiam ser empregados, outros materiais bons condutores, né? Tá? Poderiam ser empregados também para produzir, para poder conduzir o calor para esquentar a água, é isso que a gente quer. Né? A energia que conseguiu captar do sol, né? Esse coletor solar, consiga passar pela tubulação e esse calor passe para a água. Tá? Então precisa ser um bom condutor. Poderiam também ser empregados. Isso, a tabelinha a seguir apresenta algumas propriedades dos metais. Olha lá, metais. Veja que ele vai dar várias dicas. Cobre metal, metais, não é isso? Outros materiais bons coletores que poderiam substituir o cobre. E olha que interessante que ele põe na tabelinha, vamos dizer assim, para enganar a gente, não vou dizer para enganar, né? Mas para confundir um pouquinho a gente. Olha que interessante, ele põe calor de fusão. Não, calor de fusão não interessa para a gente, isso aqui não interessa. Tá? Essa listinha aqui pode esquecer. Tá? Capacidade calorífica, né? Isto aqui não interessa pra gente. Então, por que ele pôs? Falei, só para ver se o aluno sabe direitinho do que está falando. Tá? O que interessa pra gente aqui, ó, é só essa segunda parte aqui, ó. Tá? Essa segunda linha, a condutividade térmica. O resto não nos interessa. Tá? Então, veja, ó, o alumínio é muito alto. Tá? O chumbo 35, o ferro 80, o níquel 91, todos são altos, tá? Todos são metais, ele fala aí, todos são metais bons condutores. Mas nós queremos o maior de todos, não é isso? E o maior de todos é o alumínio, tá certo? Então, lá, de acordo com as propriedades dos metais listados na tabelinha, que só interessa a condutividade térmica, tá certo? Estamos falando de condutibilidade, estamos falando de condução térmica. O melhor metal para substituir o cobre é o alumínio, tá certo? Pois possui, então vamos colocar a resposta a letra A, pois possui o maior condutibilidade térmica, tá? Pode ser condutividade térmica, tá? É o mesmo significado. Vamos em frente então? Então vamos lá. Num dia muito frio em Campina Grande, né, isso, um garoto chamado Pedro, com o intuito de minimizar o frio. Minimizar o frio. Professor, mas você falou, não falou que o frio existe? Não, então, mas veja, a questão não está errada, ó. Tá? Ele quer minimizar a sensação do frio. Tá? Não está dizendo que vai minimizar a perda de frio, ganho de frio, sei lá, né? Tá? Vai minimizar a sensação do frio. Isso aí sim, né? Tá certinho. Faz a seguinte proposta ao seu pai. Então o garoto fala: pai, hoje está muito frio, que não está errado. Pega o cobertor de lã e vem para a cama comigo. É uma boa ideia. É uma boa ideia. Né? Isso que a gente falou agora há pouquinho. A lã é um isolante. O dia está frio, vai isolar, a pessoa não vai sentir muito frio. A ideia é muito boa. O pai disse: não precisa de cobertor de lã. Puxa vida, não, o cobertor de lã é bom, hein? Sei não. Tá? Aliás, já vou adiantar. Ele vai perguntar quem tá certo nessa história, né? Como ele vai perguntar quem tá certo, então eu já vou questionar com você. O garoto falou, pega o cobertor de lã, a ideia é boa. O pai falou, não precisa do cobertor de lã, não, o cobertor de lã é bom. O lençol de algodão, por ser fininho, será melhor para nos aquecer? Errado. Tá? Não, tá errado isso aí. Tá? O lençol de algodão, por ser fininho, não é melhor para aquecer. Aliás, não vai nem aquecer, né? Seria melhor ele falar isolante, mas a cobertor de lã é melhor. O garoto tá certo, hein? O Pedro tá certo, o pai tá errado aí, né? A mãe de Pedro participa da conversa e retruca.
Que história é essa? O cobertor de lã é um excelente condutor? Não é, não. Tá, nós vimos na teoria, o cobertor de lã é um isolante, não é um excelente condutor térmico, não. Tá? A mãe do Pedro, infelizmente, também está errada, né? E impedirá que o calor se propague para o meio. Não, não, tudo errado. De repente chega o irmão do Pedro que fala, nada disso. O cobertor de lã é um isolante térmico. Verdade, o irmão tá certo também, né, lá? Para isso, por isso ele é mais apropriado que o lençol de algodão. Perfeito. Tá, então o garoto Pedro está correto, o irmão dele está correto, o pai e a mãe, infelizmente, estão errados, né? Olha lá, banana. Por fim, Pedro conclui: não importa, gente, venham todos para cá me aquecer que está frio. Com base no diário da família, quem é que está correto? Falei, né? Pedro, seu irmão. Tá, resposta correta, letra A. Certo? Então, resposta, letra A. Vamos em frente, então? Vamos lá, agora vamos ver a lei de Fourier do fluxo de calor, tá? Então deixa eu dar um exemplinho para você. Imagina que aqui tem uma parede, não é isso? E aqui, vamos supor que a parte da esquerda estivesse dentro da casa, vamos pensar assim, ó, que estivesse quente. Tá, eu vou pôr entre aspas, tá? Que pra gente não interessa se exatamente está quente ou frio, mas interessa que tem uma diferença de temperatura, tá? Então vamos colocar quente entre aspas, não é isso? Que eu vou chamar de temperatura 2. Daí aqui fora esteja frio, tá? Do outro lado da parede, esteja frio, frio entre aspas, é isso. Que interessa que esteja uma temperatura menor, tá? Θ1, tá? Então vou colocar assim, ó, frio, θ1, a temperatura θ1 é menor que θ2, ou lá que está quente, entre aspas, a uma temperatura maior, θ2 maior que θ1. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai passar um fluxo de calor, certo? Um fluxo de calor. Professor Fiera, mas se for, sei lá, aí, uma parede de tijolo, não é isso? Não é isolante? Mas não é perfeito. Falei para vocês na teoria, né? Não é perfeito. Pode passar pouco. Se for isolante, vai passar pouco. Tá certo? Se for um bom condutor, vai passar bastante. Mas vai passar, tá certo? Vai passar. Então, o fluxo de calor, que a gente usa essa letrinha grega chamada φ, tá? Que na matemática é o conjunto vazio. É isso? Uma bolinha cortadinha. Tá, pode usar qualquer letrinha que você quiser, mas eu vou colocar o que é mais usual, que é essa letrinha grega chamada φ. E daí, é isso. O que é o fluxo de calor? O fluxo de calor, ou φ, é o calor que passa num certo tempo. Então, deixa eu fazer uma legendinha para vocês. Tá aqui, ó. Que é o calor, não é isso? Tá? Por definição, fluxo de calor é o calor que passa num certo tempo. Tá? Pode ser caloria por segundo, caloria por minuto, caloria por hora, tá? Quilocaloria por segundo, quilocaloria por hora, joule por segundo, joule por hora, tá? Pode ser qualquer unidade de calor pela unidade de tempo, tá? E aqui o tempo, né? Isso, o tempo decorrido. Tá? Então essa é a definição de fluxo de calor. Mas a lei de Fourier, que é esta formulinha aqui, nos diz o seguinte: do que depende o fluxo de calor? Depende de quatro coisas. Primeiro, depende do C, que é essa constante aqui, vamos colocar assim, ó, que é o chamado coeficiente de condutibilidade, que foi o que a gente viu nas tabelinhas agora há pouco. Nem escrevi certo, é condutibilidade, isso. Tá, que foi o que a gente viu nas tabelinhas agora há pouco aí, né? Aquele coeficiente condutividade térmica. Tá, eu vou chamar de coeficiente de condutividade térmica. Lembrando que se o material é isolante, esse coeficiente é baixo, tá certo? Se o material é bom condutor, esse coeficiente é alto. Tá? Depende ainda da área. Então vamos colocar assim, ó, A é a área da superfície, né? Isso, área da superfície. Tá? Então nesse desenho aqui, ó, onde está a área? A área é isso aqui, ó, tá? Deixa eu colocar aqui o fluxo de calor. Tá a área, isso desse aqui, ó. Tá? Essa aqui é a área que nós estamos falando. Tá? Então deixa eu colocar assim, ó, área A. O que é óbvio, né? Porque se for uma área pequenininha, aí passa pouco calor. Se a área for maior, é lógico, vai passar mais calor. Depende ainda da diferença da temperatura delta teta. Então tá aqui, ó. Quem é o delta teta? A diferença da temperatura é a temperatura maior menos a temperatura menor. Tá? A temperatura maior menos a menor. Eu vou colocar θ2 menos θ1, a variação da temperatura. E finalmente, né, dividindo esta formulinha aí, a espessura. Tá, então veja que o fluxo de calor é inversamente proporcional à espessura. Aqui no desenho eu vou colocar lá para você entender direitinho. Tá aqui, ó, espessura. Está aqui no desenho, ó. Tá, dá uma olhadinha por gentileza aqui, ó.
O que o professor tinha, mas por que que é inversamente proporcional? Porque se a espessura for enorme, né? Então, uma parede enorme, grossa, vamos pensar assim, é mais difícil passar calor, tá? Então, veja, espessura maior, fluxo menor. Tá? E se a parede, né? Se a parede ou placa, pode ser uma placa também, for uma placa bem fininha, espessura pequenina, é mais fácil passar calor. Espessura pequena, fluxo maior. Então, é inversamente proporcional. Por isso que está dividindo, tá certo? Vamos em frente, então? Então, como é que isso se aplica nas questões? Vamos fazer aqui, tá vendo? Então tá aí, ó. Com a intenção de promover isolamento térmico, um engenheiro instalou uma placa de madeira entre dois ambientes. Sabendo que a quantidade de calor que atravessa essa placa, tá lá, Q igual a 500 joules, em um intervalo de tempo ΔT de 10 segundinhos, calcule o fluxo de calor que atravessa esta placa nesse intervalo de tempo. Então, fácil, né? Uma questão fácil. Ah, e o professor fica, pode cair assim? Pode cair assim. Tá lá, direto, né? Qual a definição de fluxo de calor? A definição de fluxo de calor é o calor pelo tempo. Ah, mas ele já forneceu calor e já forneceu tempo? Basta fazer a continha, tá? Então tá lá, o fluxo de calor vai dar 500 joules dividido pelo ΔT de 10 segundinhos. Tá? Isto vai dar 500 por 10, vai embora no zero com zero, e isto vai dar 50 joules por segundo. Tá? E fique atento, porque se for um teste numa prova, pode ser que apareça assim, ó, já que joule por segundo é watts, né, vou colocar assim, ou pode ser que apareça lá nos testes 50 watts. Pode ser. Professor Kelly, eu sou obrigado a saber isso aí. Em várias aulas eu já falei isso aí, né? Tem que saber. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Tá? Se for uma questão dissertativa, tanto faz você deixar em joule por segundo ou watts. Mas se for um testezinho, você tem que saber, né, de acordo com o que está lá, qual a resposta correta. Professor Kelly, mas espera aí, watt não é potência? Muita gente pergunta isso nos meus cursos. Professor, o que é mais watt é potência? Como é que pode dar 50 watts? Porque isso, veja, né? Tá uma plaquinha de madeira, tá passando calor por ela, é como se esta plaquinha de madeira fosse um aparelho. É isso, um aparelho esquentando o outro ambiente que está uma temperatura menor. Tá? Então é a mesma coisa que um aquecedor. O aquecedor não fornece calor, a plaquinha de madeira, professor, que é mais a madeira na isolante? Mas na isolante perfeita. Ela passa pouco calor, mas vai passar. Tá? Então, ó, deu para direitinho? Então, ó, a plaquinha está fornecendo calor é como se fosse um aquecedor, tá? Fornecendo 500 watts de potência. Vamos para a próxima questão, então? Tá lá, uma placa de espessura. Vamos anotar já direitinho aqui, né? Ó. A espessura da plaquinha vale 1,0 centímetro. Área, né? Isso, área 1, ou melhor, 10, né? 10 centímetros quadrados, feita de ferro. Olha lá, o coeficiente do ferro, 160 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo por centímetro por grau Celsius. É instalada entre dois ambientes cuja diferença de temperatura está lá, delta teta, vale 100 graus Celsius. Certo? Podemos dizer que a quantidade de calor que atravessa essa plaquinha, olha que interessante, né? Ó, ele quer saber qual o calor que atravessa a plaquinha em 10 segundos. Então, olha que interessante. Eu poderia usar uma formulinha só e já matar direto o calor, mas eu vou fazer essa questão aqui em duas partes, tá? A primeira parte eu vou fazer para você, eu vou calcular o fluxo de calor, tá? Eu vou chamar o fluxo de calor, que é usar a formulinha da lei de Fourier. Então tá lá, o fluxo de calor é o coeficiente de condutividade térmica que ele deu, multiplicado pela área que ele deu, a variação, a variação não, a diferença da temperatura, não é isso? Dividido pela espessura. Então tá lá, o coeficiente é 160 vezes 10 a menos 3. A área vale 10, tá certo? O delta teta vale 100, dividido pela espessura, que vale 1. Então vamos lá, então vou fazer a continha, deixa eu trocar a cor da minha canetinha aqui para chamar a sua atenção. Então tá aqui, olha o que eu posso fazer, ó. Eu tenho um zerinho daqui, ó, no 160, tá? Aliás, espera aí, vamos deixar aqui, ó. Vamos pegar os outros zerinhos, ó. Eu tenho um zerinho do 10 e mais dois zerinhos do 100 ali. Eu tenho três zerinhos que eu vou cancelar com 10 a menos 3. Tá? Então, três zerinhos que daria 10 na terceira, cancela com 10 a menos 3. Tá? Isso aqui já vai dar
Bonito, 160 por 1 vai dar a resposta fluxo de calor 160 calorias por segundo. Calorias por segundo, certo? Então, se ele pedisse o fluxo de calor, eu teria aí 160 calorias por segundo. Tá, mas ele está pedindo qual é a quantidade de calor, então eu vou chamar isso aí de segunda parte. Ah, poderia colocar direto na formulinha? Poderia, mas eu vou fazer separado. Tá aqui, ó. Segunda parte, quanto que vale o calor? Bom, o fluxo de calor não é o calor pelo tempo? Ah, acho que dá para fazer de cabeça, dá para fazer com regra de 3. Tá, mas eu vou escrever na formulinha bonitinho, tá aí, ó. O fluxo vale 160, tá? O calor nós não sabemos, mas o delta T são 10 segundinhos. Então, 10 vezes 160, isso vai dar bonito 1.600 calorias, o que nos remete à alternativa D de dado. Tá, e vou chamar a sua atenção, presta, ó, dá uma olhadinha aqui, por gentileza, que eu vou explicar algo muito interessante para você. Seria bom você saber isso aqui, tá? Professor Futiela, ó, como é que você sabe que o fluxo de calor, ó, aqui, ó, é calorias por segundo? Tá? Como é que você sabe que é caloria por segundo? Então preste atenção, por gentileza, no que eu vou fazer, ó. Vou fazer até de colorido para chamar a sua atenção. Olha a formulinha na primeira parte, ó. O coeficiente, tá? Não está escrito 160 vezes 10 a menos 3. Qual a unidade, ó? Caloria, não é isso? Por segundo, centímetro, tá? Centímetro por grau Celsius. Certo? Olha o que eu vou fazer aqui, quer ver? Ó? Vamos em frente aqui, ó. Peraí, deixa eu trocar, eu vou colocar outra cor, ó. Aqui a área, ó, olha a área. A área é centímetro quadrado. Centímetro quadrado, tá? O delta teta, deixa eu colocar em azul aqui, ó, para chamar a sua atenção. Tá aqui, acho bonitinho colocar coloridinho, a gente vê quem é quem aqui, né? Ó. O delta teta é graus Celsius, tá certo? E a espessura, né? A espessura pode deixar bonitinho aí de preto mesmo, do jeito que a gente está escrevendo. Tá? Então a espessura está lá em centímetros. Professor Fiara, agora deu uma confusão de unidade aí, um monte de unidade. Não deu, não. Quer ver? Presta atenção, ó. Vê se você consegue entender o que eu estou falando aqui, ó. Tá? Olha o vermelhinho, não é centímetro quadrado? E aqui embaixo, ó, não está centímetro lá do coeficiente multiplicado pelo outro centímetro da espessura? Então dá centímetro quadrado. Tá, então em cima é centímetro quadrado, embaixo é centímetro quadrado, vai embora. Todos os centímetros foram embora. Tá? Outra coisa, ó, aqui não é grau Celsius? Ó, olha aqui ó, o grau Celsius, ó, aqui da temperatura de cima aí. Embaixo ela não tem grau Celsius aqui, ó. Grau Celsius do coeficiente. Tá? Grau Celsius de baixo com grau Celsius de cima, vai embora. Tá, o que que sobrou? Sobrou só caloria por segundo, tá aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Em 2009 foi construído na Bolívia um hotel com a seguinte peculiaridade: todas suas paredes são formadas por bloco de sal cristalino. Uma das características físicas deste material é a sua condutividade térmica relativamente baixa. Coeficiente de condutividade térmica baixa é um isolante. É assim, as construções deveriam, a princípio, ser feitas com materiais isolantes, né? Isso eu falei agora há pouquinho aí. Igual, então, olha lá, ele já está dando o coeficiente, tá lá, igual a 6 watts. Então tá aqui, ó. Coeficiente 6 watts, lembrando que watt é joule por segundo, por metro grau Celsius, tá certo? Guarda aí, guarda aí. A figura seguinte mostra como a temperatura varia através da parede do prédio. Meu Deus, professor, agora um gráfico é fácil. Tá fácil, tá? Por quê? Dá uma olhadinha, ó, o eixo Y, tá vendo aí o eixo Y, não é a temperatura? E a temperatura, esse gráfico está dizendo que vai de 20 até 60. Tá certo? E se vai de 20 até 60, isto é o delta teta, de 20 a 60 é 40 graus Celsius, correto? 40 graus Celsius. Ah, deixa eu tirar ali. Tá, agora fica melhorzinho assim, né? Isso, de 20 para 60, a diferença da temperatura, não é isso? A diferença é de 40 graus Celsius. E aqui veja, ó, o X, que eles chamam X, assim, ó, que eu vou chamar de espessura. Né? Eu estou entendendo que esse eixo X aí é a espessura de 15 a 25 centímetros, tá? É a espessura da parede. Tá? Então eu vou dizer aqui que a espessura da parede vale 10 centímetros, de 15 para 25 são 10 centímetros, ou também conhecido como 0,1. Tá aqui, ó, 0,1 metro. Professor Fiera, por que você está passando para metro? As questões anteriores você não deixou em centímetros? Eu deixei, mas olha o coeficiente aqui, ó. Tá? O coeficiente é watt por metro. Tá aqui, ó. Tá chamando a sua atenção. Esse cara, então, professor Fiera, mas é sempre sistema internacional? Não, não é sempre sistema internacional.
Quem comanda aí a unidade é o coeficiente, tá? Watt por metro, eu vou passar tudo para metro, tá certo? Vamos em frente, então? Tá, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar o coeficiente numa nuvenzinha, né, para chamar atenção. Calcule o valor do modo do fluxo de calor. A pergunta é o fluxo de calor, que é aquela letrinha grega chamada φ. Isso que atravessa a parede por uma área que eu vou chamar de A de 1 metro quadrado. E veja que a área já está em metro quadrado, então tá tudo bacaninha, não precisa trocar nada. Tá, vamos lá? Então, a dificuldade dessa questão é entender o gráfico, né? Mas o resto, tá? Esta matéria não é das mais difíceis, não. Vamos lá, então. Calcule o fluxo de calor. Tá lá, lei de Fourier, tá? Coeficiente de condutividade térmica, área, diferença da temperatura pela espessura. Tá, a gente tem tudo, é só não errar na continha. O coeficiente é 6, tá? A área vale 1 metro quadrado, tá certo? O delta θ vale 40, dividido pela espessura, que é 0,1. Vamos lá, então? Então, isso aqui vai dar, ó, fluxo de calor, 6 vezes 40 dá 240. Então, tá aqui, ó, 240, que eu vou colocar 240,0 para já igualar as casas com a espessura embaixo que está 0,1. Certo? Como é que você faz essa continha, 240 por 0,1? Primeira providência é igualar as casas depois da vírgula que eu já fiz aí. Uma casa depois da vírgula em cima, uma casa depois da vírgula embaixo. Daí tira a vírgula. Tá, tira a vírgula, então fica 2.400 em cima, é isso? E embaixo fica 1, resposta 2.400 watts, correto? Watt, que é a mesma coisa que joule por segundo, né? Então, watt ou joule por segundo. Professor Futielli, como é que você sabe que é watt a resposta? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na questãozinha anterior, brincar com as unidades. Tá? Só que eu vou colocar aqui embaixo, porque ali em cima já está meio sem espaço. Então, ó, qual a unidade de cada letrinha? C, do A, do delta até da espessura. Lembra da questão anterior que eu fiz? Olha lá, a unidade do coeficiente é watt por metro por grau Celsius. Tá? A unidade da área é metro quadrado. Tá, a unidade de temperatura, a diferença de temperatura é grau Celsius e de espessura é metro. Tá, então vamos ver o que sobrou? Tá, é muito bom você saber fazer isso aqui. Então deixa eu te mostrar, ó. Embaixo, ó, tá metro, com metro dá metro quadrado, com metro quadrado em cima vai embora. Tá, em cima tem grau Celsius, embaixo tem grau Celsius, vai embora. O que sobrou? Sobrou watts. Tá, por isso que eu sei que a resposta é 2.400 watts ou joule por segundo. Correto? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra essa aula de transmissão de calor, essa aula 1, tá certo? Que é transmissão de calor por condução. Tá? Agora nós vamos para a aula 2, que é a transmissão de calor por convecção, e depois vamos para a aula 3, que é a transmissão de calor por radiação ou irradiação também, tá certo? Lembrando, se você não se inscreveu no meu canal, não deixe de se inscrever, curta o vídeo, deixe comentários, deixe também aqui a sua sugestão para a gente poder fazer um canal cada vez mais com a sua cara, e acione também o sininho para receber as notificações dessas dicas preciosas para os seus estudos em primeira mão. E sempre gosto de lembrar isso aí, confie sempre em você, ótimos estudos, ótimas provas sempre. Fique aqui comigo no canal, vamos para a próxima aula. Até já!